Lu, o que eu faço para recuperar as clientes que pararam de vir aqui no meu espaço? E aí, eu quero devolver com uma pergunta para vocês pensarem aí também, porque talvez você também esteja com essa pergunta aí. O que eu faço para recuperar essas clientes que vieram aqui e não vieram mais, né? Eu chamo essas clientes de inativas, né? São as clientes que passaram aí por você e pararam de frequentar aí o seu lugar ou pararam de fazer o serviço com você. A pergunta que eu te faço é, por que elas pararam de ir no seu espaço? E não adianta só ficar, porque o que acontece? O que a maioria de vocês fazem? Ah, é porque a cliente não veio mais. Lembra do dedinho? Ah, porque a cliente é safada, foi lá fazer com concorrente. Ah, porque a cliente sumiu. Ah, porque a cliente. Vocês estão apontando o dedo pra ela. Só que lembra quando eu falo pra vocês que quando a gente aponta o dedo, vem 3 apontados pra gente? Então, de novo, façam a autoanálise. Avaliem o que vocês estão fazendo, né? Não terceirizem a responsabilidade da cliente. Então, toda vez que tiver um problema, uma pergunta, uma interrogação aqui para vocês resolverem, sempre façam uma pergunta. Cliente sumiu? Ah, cliente sumiu, o que eu faço? Bom, o que você está fazendo aí? Por que você acha que ela sumiu do seu espaço? Né? Então, não é terceirizar a culpa para elas, mas é você trazer para você e começar a fazer perguntas para você mesma primeiro. Primeiro é a autoanálise. Então, o que eu estou fazendo? Aí você vai fazer essa pergunta para você. O que eu estou fazendo para não permitir que ela volte? Né? Como que tá o seu atendimento? Como é que tá o seu atendimento? Seu atendimento tá ok? Seu atendimento tá legal? Você tá robotizada? Você tá naquele modo operante que, né? Entra, senta, faz, entra, deita, faz. Como é que é? Ou você tá dando atenção, tá ouvindo com vontade de ouvir? Como é que tá o seu espaço? O seu espaço, ele tá legal? O seu espaço tá limpo? O seu espaço tá organizado? Você preparou o seu espaço para você receber a sua cliente antes? Ou você fez ali na frente dela, limpou na frente dela? Ela chegou e você ficou lá limpando, né? O seu espaço, ele tá limpo, ele tá sujo? Ele é adequado para atender a sua cliente? Porque às vezes você fala assim, eu atendo em casa. Beleza, não tem problema de você atender em casa. A questão não é atender em casa. A questão é como que você atende na sua casa. Se atende na sua casa com um monte de gente passando, acontecendo as coisas da rotina da sua casa aí, você fala pra ela assim, pera só um pouquinho que eu vou lá desligar o feijão porque eu tenho que terminar meu almoço. Aí daqui a pouco você tá fazendo o cabelo da cliente, vai lá esticando o cabelo dela, daqui a pouco você grita, fulano, traz água pra mim. Você não faria isso se fosse num salão, num espaço fora da sua casa. Então é isso que vocês têm que se atinarem aí. Então todas essas perguntas vocês têm que fazer pra vocês mesmos, tá? Como que tá a sua ação? Como é que tá o seu resultado, o resultado do seu trabalho? Você tá se empenhando? Você tá usando o melhor produto que você pode? Você tá entregando o melhor resultado que você pode? Ou você tá comprando aquele creminho lá pra fazer massagem bem chinfrim, porque você torrou demais, seu cartão de crédito tá apertado e você não tem dinheiro pra comprar o bom? Rezando pra não dar uma reação alérgica na sua cliente. Gente, isso acontece. São vários porquês. Então, quantas vezes eu não fui em salão, em espaço, o banheiro sujo, lixinho do banheiro fedendo, transbordando, né? Sabe que você sabe que aquele lixo tá desde ontem lá, que ninguém nem trocou? Ou pior, às vezes, gente, eu tô falando coisas sérias pra vocês, que as clientes reparam. Sabe aquele lixinho que você quer economizar o saquinho? Gente, olha, presta atenção nesses detalhes, que esses detalhes são muito importantes. Isso daqui eu tô falando da cabeça da cliente. Qual é a cabeça da cliente? Né? O que ela pensa? E às vezes você acha assim, nossa, não sei por que minha cliente não volta mais. Vou te falar. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Sabe um lixinho que quando você tem... você quer economizar? Aí vamos supor que você tem uns 4 lixinhos lá no seu espaço. Aí você pega um sacão de lixo maior e vai jogando os lixos tudo dentro de um só. E aquele lixinho do banheiro, você também faz a mesma coisa e deixa o lixinho antigo lá. Só que aquele lixinho fica fedido.
Então, só que você fala assim, não, mas eu vou economizar o saquinho, porque o saquinho tá caro, né? Tu tá gastando muito saquinho de supermercado, ou você compra saquinho específico, e é caro, vou economizar. E aí, o que acontece? Quando a cliente vai abrir aquele lixo pra jogar o papel, vem aquele cheiro de lixo, que tá 3 dias aquele saco sendo usado, o mesmo saco, e aquilo impregna. E a cliente repara nisso. Eu reparo. Eu sou uma cliente que já aconteceu isso comigo. O lixo tá vazio, mas você sabe que aquele saquinho ali não é do de hoje. Você sabe que aquilo ali foi economia. Pra não ter que jogar o lixinho fora. Isso existe. E muito. Já cheguei em espaço que não tinha nem tampa do vaso pra pessoa sentar. Ou então a tampa tava tão imunda que me dava nojo. Isso é fato também, gente. Já foi... Gente, vocês, independente do que vocês fazem, a primeira maneira da pessoa gerar confiança e segurança é a limpeza, a organização do seu espaço. Você atende em casa. Imagina eu chegar lá no banheiro da sua casa e você não se ligou nisso. Tá lá aquela toalha encharcada que seu filho acabou de passar lá escovar o dente, porque meu filho às vezes quando vai escovar o dente deixa a toalha molhada. Pega a toalha de rosto, vai lá, tem 7 anos, vai lá com aquela toalha lá e enxuga a pia. Eu brigo com ele, mas às vezes acontece. E ela tá indo lá na sua casa. E aí você não sabe por que ela não voltou. Ou então, você não checou se tinha papel higiênico. Daí a sua cliente fala assim, fulana, constrangidaça, grita pra você, fala assim, não acabou o papel higiênico. Ou então ela vai ter que botar a roupa sem limpar. Gente, eu tô falando de coisas de banheiro, mas assim, em todos os sentidos. Já fui em salão top, que eu vi aquele lavatório que a pessoa falou assim, pode sentar. Quando eu olhei no lavatório, era um bolo de papel alumínio de outra cliente. Aquele negócio que você via que tinha ainda o resto de espuma do cabelo da outra. Gente, isso é muito importante. Não economizem no sabonete que a sua cliente vai usar. Não economize no papel higiênico que você compra para sua cliente. Vai lá, a cliente vai lá no seu espaço. Nossa, meu espaço é uma graça. Super fofo. Vou lá no banheiro, vou usar o banheiro sujo. E não só banheiro, em tudo. Organização de escova. Vai atender a cliente, já organiza o seu espaço, já deixa preparado para ela. Gente, não adianta vocês ficarem atendendo aquele monte de clientes seguido, uma seguida da outra, porque isso vai fazer com que elas fujam de vocês. E como vocês não são, a maioria aqui, não são aqueles espaços gigantescos, um centro estético gigante, um salão enorme, que fica mais difícil você ter controle dessas coisas. Mais difícil, não é impossível. Tem um salão que eu frequento, onde eu faço minhas mechas. Quando eu for lá de novo, eu vou filmar pra vocês o banheiro. O banheiro deles, e é um salão grande, tá? O banheiro deles tem um papelzinho assim colado do lado do vaso sanitário, assim. Um papelzinho assim, tá? Papelzinho. E aonde ela tem o horário que ela faz a limpeza do banheiro. É um detalhe. Tem um álcool 70 para as pessoas poderem, as clientes poderem, quiserem sentar no vaso sanitário. Inclusive, isso foi uma ideia que eu dei para ele. Um álcool 70, um borrifadorzinho de álcool 70, escrito álcool 70 para higienizar a tampa da privada. Ele é a tampa do vaso sanitário. E aí tem um papelzinho escrito como que ela tem que fazer se ela quiser higienizar o espaço. Use papel toalha, espirre o álcool, não sei o que, para limpar, para ela poder sentar. Olha que delícia. Você poder ir no lugar, você saber que você tem um álcool ali, que se você quiser fazer um xixi sentada. Gente, isso é coisa que mulher percebe. E aí vocês ficam pensando, por que a minha cliente vem e nunca mais volta? São esses detalhes também. Esses detalhes contam e muito. Então prestem atenção nisso. Vocês, acima de tudo, vocês vendem saúde. Então prestem muita atenção antes de você ficar lá apontando o dedo para sua cliente. Por que a sua cliente veio só uma vez e você não voltou? Pergunta para você mesmo. Faz uma autoanálise. Não adianta a gente ficar se lamentando. A gente tem que começar a olhar para dentro. Pensar o que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer. Então essas são as primeiras autoanálises. Por exemplo, o que você está fazendo de ação de relacionamento? Vender não é só você oferecer o seu serviço, é você se relacionar com a sua cliente.
Quais são as ações de experiências que você tá fazendo aí no seu espaço? Como é que tá essas ações de experiência aí? É isso, é vocês começarem a entender que quando você aponta o dedo para sua cliente, culpando, terceirizando 100% da responsabilidade dela ter sumido, ó, pense em você, avalie você. E aí, só depois de você fazer toda essa avaliação, só depois de você se responder todas essas perguntas que você vai fazer para você mesma, tá? O que você pode melhorar? Por que será que eu não fiz alguma besteira? Será que eu não falei nada? Será que eu não me intrometi demais na vida dela? Tudo isso você tem que pensar, tá? Só depois de você fazer essa avaliação toda, aí sim, você monta estratégias para você resgatar essas clientes inativas.